Nessa semana nós estamos falando sobre cura. De tempo em tempo eu volto com esse assunto, é um assunto que realmente me incomoda muito, assim, que Deus tem me incomodado em relação a isso. Por quê? Porque eu vejo que as pessoas têm uma vida pesada. E as pessoas de Deus, assim, as pessoas que seguem Jesus, as pessoas que têm Deus no coração, as pessoas não deveriam ter uma vida pesada. Mas eu percebo tanto que as coisas ficam pesadas. E a vida pesada, ela traz para nós doenças físicas. Então nós estamos falando sobre doenças, sobre cura essa semana, né? Ter doenças ou ser curado, né? E eu falei desde o início, nós temos corpo, alma e mente, e a doença ela pode se instalar ou no espírito, ou no corpo, ou na alma, nas emoções. E o problema é o seguinte, quando a vida está pesada, a doença ela pode entrar por um desses corpos, né? Um desses 3 corpos que nós temos, mas acaba chegando no corpo. O corpo físico é onde nós percebemos mais, ou percebemos melhor a doença. Eu falo até assim, que outro de uma amiga, assim, que é cliente minha amiga, ela falou assim, André, eu tô doente, tô com isso. Eu falei, minha amiga, doença é uma oportunidade. Por que a doença é uma oportunidade? Porque se a doença ficar só na alma, a vida fica pesada e nós corremos o risco de passar uma vida inteira com uma vida pesada, com questões não resolvidas na alma, com dores que nós carregamos a vida inteira, pesos que nós carregamos a vida inteira, e se ela não aparecer no corpo, às vezes nós andamos tão na correria que se essa doença não aparecer no corpo, nós não paramos para olhar para ela. Então a doença, hoje eu vejo dessa forma, a doença é uma oportunidade. E eu sempre, quando eu tenho alguma coisa, não é às vezes uma doença, mas qualquer coisa que me incomoda, desde que seja uma coisa pequena no físico, né? Alguma, entre aspas, doencinha assim que aparece, tudo que aparece, eu sempre me questiono, como é que está a minha alma, como é que estão as minhas emoções? Porque eu vejo como uma oportunidade. É Deus permitindo que a doença te cutuque, te provoque. Ontem eu contei a história de uma amiga, né, que teve a questão lá da traição do esposo, e depois teve um câncer e tal. Eu tive uma outra amiga, essa bem jovem, uma menina assim, na casa dos 30 anos, teve também um câncer de mama. E eu fui tão abençoada conversando com essa pessoa, porque ela veio me contar que ela estava com câncer, eu soube, né, que ela estava com câncer de mama, procurei ela para conversar e tudo, e ela veio me contar sobre o câncer que ela estava tendo, e ela numa clareza muito grande, com uma gratidão muito grande no coração, porque ela sabia que ela estava com questões muito graves de rancor em relação a não só ao esposo, mas a família do esposo. Ela estava passando por dificuldades muito grandes assim no casamento, e a família do esposo interferindo muito, e ela foi deixando o rancor, a angústia, a raiva, tantas emoções tomar conta da vida dela, e isso se estendeu por alguns anos, e ela ia empurrando isso com a barriga sem resolver. E eu ouvi da boca dela, né, quando ela falou assim, André, quando eu tive o diagnóstico do câncer, na hora eu percebi e busquei logo o Senhor, porque eu vi que meu coração ele estava totalmente tomado pelo rancor, pelo ódio, pela amargura, por tudo isso que eu vivi a vida inteira. E eu achei bonito ouvir esse testemunho dela, porque bate muito o que eu acredito. A doença vem, a doença física vem como uma oportunidade para mim e para você, de nós olharmos para dentro de nós, gente, porque no fundo, no final de tudo, o que realmente importa é para onde nós vamos depois da vida da terra. Nós somos seres eternos. O nosso espírito não vai morrer nunca. Então nós vamos continuar depois. Então o que nós vivemos aqui, tudo é importante. O conforto é importante, a família é importante, os amores são importantes, a vida é importante de maneira geral. Eu acabei de chegar agora de uma viagem gostosa que eu fiz 10 dias, passando pela minha família, chegando até na praia. Então foi um período tão gostoso, foi muito bom. Isso tudo é muito bom, isso é muito importante. Mas o mais importante de tudo, nós não podemos perder isso de vista, o mais importante é o que vem depois. Então nós temos que ter essa responsabilidade de viver bem e viver leve. Nessa semana nós estamos meditando em Provérbios 4, que diz, de tudo que deve guardar, guarda o seu coração. Isso não está escrito na Bíblia por acaso. É importante cuidar do nosso coração, cuidar das nossas emoções, cuidar do que está acontecendo dentro de nós. De tudo que é importante, de tudo que é guardar, que tem que guardar, guarda o seu coração. E eu vejo hoje, né, trabalho com pessoas há tantos anos, eu vejo tanto que as pessoas negligenciam esse lado. Corre atrás das coisas materiais, o que também está certo, é importante, eu também corro, né? A gente quer as coisas boas, a gente quer ter dinheiro, quer ter carro, casa, enfim, todas as coisas materiais, quer ter conforto, quer ter tudo e está tudo certo.
nós também vamos atrás do espiritual, que é o principal, e a gente vai sim, a gente busca a Deus, cada um do seu jeito, cada um à sua maneira, isso é o mais importante de tudo, mas a maioria das pessoas esquece a alma. E hoje, lendo Mateus, hoje o Senhor tocou muito meu coração, quando naquela parte que Jesus fala assim, se está pesado, vinde a mim, está cansado, vinde a mim. Então, quantos de nós estamos cansados, precisando dessa cura, precisando dessa leveza, mas a gente não prioriza, a gente não para cuidar daquilo que realmente importa. E Jesus diz, o meu peso é suave, o meu fardo é leve. Então, olhando para isso, cada um tem que olhar para a sua vida, né? Cada um olha para a sua vida e fala, deixa eu olhar para minha vida aqui. A minha vida está leve ou está pesada? Se tiver pesado, eu tenho que levar isso diante de Deus, eu tenho que saber o que está acontecendo. E assim como a doença traz para nós vários spoilers, né, do que está acontecendo e do que está para acontecer, a doença física traz isso para nós, também o Senhor, ele, através do seu Espírito, pode revelar para nós o que nós precisamos resolver. E uma questão que fica voltando no nosso coração, um sentimento que volta, sabe assim, aquela pessoa que você não gosta, aconteceu alguma coisa, você fala, já perdoei, mas detesto. Perdoei, mas basta ver que meu coração chega e repugna. Então, esses sentimentos, eles trazem para nós uma informação. Que informação que é? Que sim, você pode ter até perdoado diante de Deus, eu acredito que você tenha perdoado diante de Deus, mas se as emoções elas não estiverem curadas, você vai sempre levar um peso em relação a alguma coisa que aconteceu. Então, qual é o segredo então para as emoções? O segredo para curar o nosso coração, depois de ter feito a parte espiritual, depois de buscar a Deus, depois de entregar para o Senhor, que isso é a base espiritual, nós precisamos então ressignificar. O que é ressignificar? A palavra mesmo diz, é dar novo significado. Tudo que eu vivi e que não foi bacana, eu tenho a oportunidade, enquanto eu estou aqui na vida, de ver de uma forma diferente, de dar um novo significado. Até as coisas mais difíceis da vida, e talvez essas sejam as mais importantes, então às vezes a gente resolve questões pequenas, mas as grandes, que são as que realmente trazem as maiores dores, talvez a gente tenha dificuldade disso. Mas é onde a gente mais precisa ver as questões, é aquilo que é maior, aquilo que tem mais peso, aquilo que pode nos adoecer mais. Então as coisas mais pesadas são as coisas que nós mais precisamos dar novo significado. E o que é dar novo significado? É depois de limpar com Jesus, depois de limpar no Espírito Santo, nós trazemos então para olhar de uma forma diferente. As questões mais difíceis que nós temos, nós podemos olhar de uma forma diferente, como por exemplo, vamos supor que o seu problema, que a sua questão seja uma dor com sua mãe. Você não se sinta amada, ou sua mãe ou seu pai, né? Que são as nossas maiores tretas, gente, são com a nossa mãe, viu? Nós esperamos muito de nossa mãe. E mesmo depois de ficar adulta, depois de sermos mães, nós ainda ficamos esperando muito da nossa mãe. É uma dívida que misericórdia. Só Jesus para dar a gente sabedoria nesse ponto, né? Então eu tenho um processo terapêutico que eu atendo, né? São 6 encontros online para ajudar a resolver as questões que estão te segurando. E a maior parte das pessoas tem treta com a mãe. Então é uma coisa meio que geral. Então se você tem, não se sinta acusado, não se sinta acusada. A maior parte de nós tem sim. Então a mãe, ela não é perfeita, e a mãe naquele momento que nos teve, às vezes não foi o melhor momento. Às vezes financeiramente estava difícil, às vezes estava até abandonada pelo pai, às vezes estava com outro filho pequeno. São tantas questões que uma mãe pode passar, né? Então às vezes a mãe não foi a melhor mãe e tá tudo certo, né? Só que nós como filhos, nós precisamos ressignificar às vezes a relação com a nossa mãe. Perdoar, nem deveríamos, né? Precisar perdoar a mãe. Perdoar a mãe é um pouco de arrogância, mas nós humanos, sim, muitas vezes nós precisamos perdoar a mãe, porque a mágoa está tão grande, a dor está tão grande em relação à nossa mãe, que nós precisamos disso para a vida ficar mais leve. E sabe o que acontece na maioria das vezes? É assim, quando nós temos as tretas não resolvidas com pai e com mãe, normalmente nós casamos errado. E como é que nós casamos errado? Buscando nesse parceiro, nessa mulher, nesse homem, a figura que não está resolvida dentro de nós. Aí nós arrumamos outra treta. A maior parte das pessoas é assim, tem problema com pai, com mãe, com marido ou esposa. Mas se você for pensar bem nisso, é a mesma treta, que você só transferiu de pessoa, né? Então resolver essas questões é muito importante. Então ressignificar,
Uma forma de ressignificar pode ser simplesmente entendendo, conversa com a sua mãe se ela estiver por aqui ainda, né, se ela estiver viva, se não, com alguém que conviveu. Tenta entender o momento que você chegou na vida. Tenta entender como é que foi quando a sua mãe ficou grávida. Tenta ver com outros olhos. Se até agora você viu com olhos de quem está ferido, de quem está carente, de quem não recebeu o que você achou, né? E realmente acontece mesmo. Achou, você precisava de mais carinho, você precisava de mais amor, de mais cuidado. Você não recebeu, isso é fato. Tá? Então o que nós podemos fazer com esse fato? Nós podemos ressignificar, olhar com outro olho. E a forma de olhar com outros olhos é conversar com pessoas que conheceram a gente lá quando a gente nasceu, a própria mãe, o próprio pai, algum irmão mais velho, que vai conseguir te mostrar de outro jeito, uma outra ótica, como é que foi o seu nascimento, como é que foi a fase da sua mãe, e tirar aquele lado meio mágico de mãe perfeita e olhar sua mãe com mais humanidade, com mais amor. O amor, ele pode nos curar, mas o amor também pode nos adoecer. Às vezes a nossa mãe, nosso pai nos amou tanto e não soube fazer da forma certa, mas aquele amor tão grande acabou estragando. Como isso acontece muito quando os pais se separam e um dos pais, né, o pai ou a mãe, joga o filho contra o outro. Isso é muito duro, é muito cruel, causa grandes feridas na alma. Mas isso foi feito por amor? Você acredita num negócio desse? Foi feito por amor. Só que é o amor que adoece. Então tem um amor que cura e tem um amor que adoece. E nessa situação, que hoje é chamado de alienação parental, e talvez você tenha sentido ou você tenha feito com seu filho. Então a alienação parental traz grandes dores, mas é possível ressignificar isso. Nós não podemos ficar chorando uma vida inteira sobre o que aconteceu lá atrás. Ontem eu citei o João Paul Sartre, né? Vou citar de novo. Não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com isso. Então, se você não faz uma coisa melhor disso, você pode se tornar um adulto amargo. Você pode se tornar um filho, uma mãe, um pai, um colega, cheio de amargura. O coração pode estar todo sujo, cheio de amargura. E você não olhou para isso ainda. Então, tenha tempo, dê tempo, gaste tempo, invista tempo para curar o seu coração. Então, fechando com Provérbios, de tudo que é importante, de tudo que você valoriza, de tudo que você tem, de tudo que você quer na sua vida, tudo, priorize o seu coração. De tudo que deve guardar, guarde o seu coração, de onde provém as fontes da vida. Tudo que Deus tem para nós, Ele entrega através do amor dele que cai no nosso coração. Mas se o nosso coração estiver contaminado, sujo, estiver impedido de receber isso, nós não vamos acessar o que é mais importante de tudo, que é o amor abundante de Deus por nós. Então, de tudo que tem que guardar, guarde seu coração, de onde provém as fontes da vida. Amanhã a gente fala mais sobre esse assunto aqui. E obrigada pela sua companhia, obrigada por estar aqui, obrigada por quem vê online, obrigada por quem vê a gravação e por quem está encaminhando. Tem gente encaminhando para muitas pessoas, isso é muito legal. Muito obrigada pela sua parceria de sempre, Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.